E há cerca de 4 meses atrás, foi lançado o trailer do jogo de Nanatsu no Taizai Origin, um novo game de mundo aberto que tá prometendo ser o melhor da franquia. E nesse trailer, além do visual, da jogabilidade, um pequeno grande detalhe chamou a nossa atenção. Um personagem nunca visto antes que teve um grande destaque, demonstrando ser bem relevante para a história e, acima de tudo, semelhante a outros dois importantes personagens, King e Diane. E foi justamente por isso que naquela época eu lancei um vídeo especulando a possibilidade dela ser filha dos dois. No entanto, as informações que a gente tinha uns meses atrás eram ainda muito vagas. Aquele primeiro trailer de fato não revelava praticamente nada sobre este personagem. Porém, recentemente, há mais ou menos uma semana atrás, um novo vídeo desse jogo foi divulgado. Desta vez, uma enorme gameplay que acabou revelando muitas informações sobre este personagem, incluindo seu nome, sua raça e muitas referências que inegavelmente fortalecem muito a possibilidade da gente estar finalmente vendo um dos filhos de King e Diane. Então nós vamos por partes analisar minuciosamente tudo que foi divulgado ou que a gente conseguiu descobrir neste vídeo sobre este personagem. A começar pelo seu nome, Chiori. Pois é, né? É um nome bem diferente que aparentemente não tem origem nas lendas arturianas. Então, caso ela realmente seja filha de King e Diane, seria o primeiro caso de um dos filhos dos pecados, ou um personagem de grande relevância a não ter seu nome inspirado em algum personagem das lendas arturianas. Porém, por outro lado, o seu visual e algumas de suas características compactam muito para essa possibilidade, pois podemos ver que para uma fada, o seu tamanho não é nada normal. As suas asas seguem quase que o mesmo padrão das asas do King, e as cores são as mesmas das asas da sua provavelmente tia, a Elaine. Além disso, o tipo de roupa que ela usa lembra um pouco o tipo de roupa que Diane costuma usar, principalmente as suas botas, que são praticamente idênticas a essa que Diane chegou a usar. E durante o jogo, nós também podemos ver ela com outra roupa, né? Outra skin, que apresenta mais referências ainda. A roupa de baixo, essa espécie, né, de camisola, tem o mesmo estilo e cor das roupas que a gente viu Diane usar. E essa espécie de casaco com capuz aparenta ser uma mistura de duas roupas que a gente viu também o King usar. E para completar, na manga desse casaco nós temos o mesmo tipo de estampa que podemos ver na parte de trás do casaco de King. E por fim, esse cajado que ela está carregando pode ser uma referência ao cajado que Gerard costuma usar. É bom, né? Durante o vídeo ela também fala algumas coisas bem interessantes, que para muitos pode até significar uma confirmação. Nessa primeira sequência, nós podemos ver e ouvir uma conversa bem interessante entre Tristan e Chiori, onde o rapaz conta para ela bem animado sobre a luta que aconteceu naquele local entre o Starossa e Escanor. Ele diz exatamente assim: quando todos estavam prestes a desistir, um dos 7 pecados, Escanor, o pecado do leão, apareceu. Escanor derrotou Starossa dos 10 mandamentos e mudou a maré da batalha. Inclusive, ele chega também a falar sobre a graça do sol. E bom, né, fica claro que Chiori não sabia desse acontecimento, né, dessa história. E o Tristan sabe por conta do Gualter ter lhe mostrado tudo isso com sua magia, toda a história dos 7 pecados capitais, assim também como ele fez com o Lancelot.
Então, se Tiori for filha de King e Tiani, ela deve saber muito pouco da história dos pecados capitais, mas demonstra pelo menos ficar fascinada ao saber. Já a segunda cena desse vídeo traz uma super referência, pois nesse local onde eles estão, acabam aparecendo alguns golems que replicam suas aparências. E ao vê-los, Tiori questiona: o que é isso? Isso é criação da minha mãe? No caso, ela se referindo à habilidade criação ou creation dos gigantes, ou especificamente nesse caso da sua mãe. E logo depois que eles derrotam esses golems, ela diz que os golems da sua mãe são bem mais fortes. E com isso a gente confirma que além de fada, ela também é uma gigante. Ou seja, basicamente o primeiro híbrido que a gente vê de um gigante e fada. É claro, que é inegável que as primeiras pessoas que vêm à nossa mente que poderiam ser seus pais, certamente são King e Diane. Mas não acabou. Tem outra cena bem relevante que indica mais uma vez essa possibilidade, pois ao se encontrar com o nosso pequeno Hawk, ele tenta analisar e adivinhar quem são os pais de Tiori. Então ele diz: e quem é você? Seu rosto parece familiar por algum motivo. Ah, já sei, você deve ser filha deles. E a Tiori então responde: você me reconheceu na hora, hein? E além de tudo isso, tem algumas curiosidades que eu não poderia deixar de comentar com vocês. Pois a Tiori aparentemente pode invocar criaturas que representam cada um dos 7 pecados capitais. Pois é, e nesse vídeo a gente consegue ver algumas delas. Uma raposa azul que representaria o Ban. Um urso onde ela aparece sentada no seu ombro que representaria o King. Um dragão que ela usa para escapar de uma caverna que representaria o Meliodas. E um leão que inclusive faz a clássica pose do Escanor. Portanto, é algo muito peculiar e interessante. Todas essas criaturas parecem surgir de um portal semelhante àquele usado pelo Oslo. E por fim, tem toda essa relação muito forte que ela apresenta ter com Tristan, e que lembra bastante em diversas situações que a gente vê neste vídeo a relação que Diane tinha com o Meliodas. Então é muito difícil não imaginar de fato que ela não seja filha de King e Diane. Até porque, por mais que a gente tenha ciência de que os reinos foram unificados, e gigantes e fadas agora vivem juntos, e que certamente será comum ver mais pra frente vários mestiços aparecendo, é pouco provável que um mestiço desse tipo tivesse tanto destaque assim nesse jogo. Mas enfim, depois de ver tudo isso, o que vocês acham? Ela é ou não filha de King e Diane? Bom, eu já tenho a resposta e ela foi confirmada através de um site que teve acesso a várias informações do jogo diretamente com os produtores. O site é esse e eu vou deixar o link dele na descrição para vocês. Ele está em coreano, mas a parte que nos interessa para esse vídeo é exatamente essa. E traduzindo, nós temos a seguinte informação: enquanto seu predecessor, Grand Cross, era um RPG colecionável que retratava a história da série original, Origins é diferente desde o início. Estabelecido 16 anos após os acontecimentos do seu predecessor, os 7 pecados capitais, Nanatsu no Taizai, ele começa no mundo dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Mas ao invés de se concentrar em Percival, a história gira em torno de Tristan Liones, filho de Meliodas e Elizabeth, e Tiori, filha de King e Diane. Então está aí, de fato, a Tiori é filha dos 2 pecados, King e Diane. Bom, eu imagino que neste momento certamente muitas pessoas irão ficar felizes por finalmente ter essa revelação.
mas que por outro lado, outros provavelmente irão achar um pouco ruim, depois de tanta espera, a filha de King e Diane ser revelada dentro de um jogo. Pois eu sei que, assim como eu, tem muitas pessoas que não jogam, ou sequer nunca jogaram nenhum game de Nanatsu no Taizai. Neste caso, especificamente o Grand Cross e futuramente o Origem. Inclusive, eu indico para quem não conhece e quer entender mais a fundo sobre o universo desses games, o canal do Godelli. Ele é bem focado neles e explica de um modo sensacional. E está trazendo a todo momento atualizações sobre esses dois jogos. Mas de uma coisa eu sei, e acredito que todos vocês irão concordar, que Grand Cross é um jogo que conquistou milhares de fãs e que muitas pessoas inclusive passaram a conhecer Nanatsu no Taizai a partir dele. Um game que não tem somente um visual bonito e uma mecânica envolvente, mas principalmente por ser super fiel ao anime e o mangá, tendo um envolvimento muito grande do próprio Nakaba. Inclusive, a gente pôde ver recentemente que personagens que ele criou inicialmente para o jogo agora foram canonizados dentro da história principal. E eu acredito que o Origem vai conversar muito com o mangá e o anime futuramente. E a Chiori já é o primeiro indicativo disso. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. Gostaram dessa revelação? O que acharam da filha de King e Diane? Mas lembrando, né, que ela não é a única filha deles, pois ainda tem mais um pelo menos. Mas comentem, né? Vamos continuar agora conversando aí nos comentários. Muito obrigado, falou, fui, é nóis!